Você já se pegou impaciente por, em algum determinado momento, tentar fazer uma pesquisa em um site de buscas? Ou quando você clicou na tela do seu celular para abrir um aplicativo e por 3 segundos ele não abriu e a sua vontade era tacá-lo no chão e quebrar em pedacinhos? Eu garanto que já. E é sobre isso que nós falaremos nesse vídeo nessa tarde. A cultura do imediatismo. Nos dias atuais nós temos lidado com uma geração e com uma população que busca demasiadamente o resultado mais instantâneo e imediato possível em tudo que se faz. Hoje nós conseguimos perceber que o ser humano, na sua essência, ele busca a satisfação pelos seus desejos. A única diferença é que no decorrer dos dias, com o advento da internet, uma informação que demorava 6 meses para chegar e atravessar o continente, instantaneamente ela é recebida numa mensagem de WhatsApp ou num e-mail. E com o advento das mídias sociais, a cada dia nós buscamos que a informação seja levada o mais depressa possível para o maior número de pessoas. Afinal de contas, o ser humano ele busca satisfazer a necessidade e os seus desejos e, obviamente, o mais rápido possível. Mas, percebendo esse detalhe da modernidade que tem se tornado cada vez mais instantânea, mais imediata, não se traz só pontos positivos entendendo a essência desse problema. Nós vamos perceber que a situação atual tem desenvolvido uma situação crítica e até doentia de algumas pessoas, pois elas acabam se portando de maneira extremamente ansiosa. Afinal de contas, quando elas não obtêm esse resultado imediato que é esperado, elas não conseguem mais desenvolver algumas habilidades inatas do ser humano que deveriam ser sim executadas ainda hoje. Nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo e agora. E um grande exemplo, até de mim, é de quando eu trabalhava em um escritório. Eu precisava checar os meus e-mails, conferir as mensagens do WhatsApp, estava antenado nas notícias, às vezes ouvindo música e fazendo 150 coisas ao mesmo tempo, no mesmo instante. E o que será que isso gera de benefício e de malefício para as nossas vidas? Vamos entender então as consequências que o imediatismo pode gerar na vida de um ser humano. A primeira dessas consequências é que quando nós nos preocupamos em ter uma resposta imediata em todos os âmbitos da nossa vida, nós perdemos a inerência de conseguir planejar as nossas ações e, de quebra, não planejando essas ações, nós não conseguimos mensurar a prioridade. E o que isso acarreta? Se eu não tenho prioridades na minha vida, eu faço as coisas desordenadamente e eu consigo concluir que nem tudo precisa ser resolvido já logo de imediato. Existem questões na nossa vida que elas demandam uma maior energia, uma maior urgência, uma maior efetividade na resolução desse problema. E se eu não tiver isso bem pautado e organizado, minha vida pode sim se tornar problemática e caótica. Vejamos um exemplo simples. Suponha que você precisa entregar um trabalho de escola, mas que no desenvolver desse trabalho você receba a notícia de que algum familiar seu está passando mal e precisa se deslocar urgentemente ao hospital. Se você não estipular que há uma prioridade no atendimento médico, por exemplo, você pode negligenciar esse tratamento e, quem sabe, num exemplo mais trágico ou crítico, essa pessoa pode vir a falecer. Às vezes tão somente porque nós, eu ou você, não conseguimos estipular uma prioridade nas nossas ações. E percebe-se que não haveria como continuar executando esse trabalho de forma sadia no decorrer do trajeto ao levar essa pessoa até o hospital. Porque, por exemplo, você seria no mínimo imprudente em estar dirigindo em direção ao hospital e manuseando a sua ferramenta de smartphone ou seu computador para continuar elaborando aquele trabalho. Então percebemos que é necessário, primeiro, planejar as nossas ações e, segundo, priorizá-las, para que haja então uma organização do nosso dia a dia, sendo assim levando uma vida muito mais saudável e com certeza com mais resultados. A segunda consequência que nós conseguimos perceber é que você precisa no decorrer da sua vida tomar inúmeras decisões. As decisões são o fator que vai determinar um resultado obtido de um não obtido. Então, conclui-se que a vida ela é formada de decisões. Porém, as decisões mais importantes da nossa vida, elas não podem ser tomadas assim imediatamente. Por quê? Porque o ser humano ele tem uma limitação
na sua capacidade de processamento de informações, diferente de um computador, que é uma máquina. Eu preciso primeiro, ao me deparar com uma situação onde eu preciso tomar uma decisão, parar e mensurar a consequência de tal decisão que eu tomarei. Por exemplo, muitas pessoas acabam quebrando a cara, perdendo empregos e, o que eu quero frisar aqui, até relacionamentos, por simplesmente não dar um tempo necessário para mensurar a consequência de sua decisão. E não conseguindo tomar decisões planejadas, refletidas, introspectadas, para entender então o que essa decisão irá ocasionar na minha vida, eu simplesmente vou agir por impulso, como dizia o velho ditado, né? E as pessoas que agem por impulso, geralmente elas se frustram, elas perdem algumas coisas. E os relacionamentos têm se tornado hoje em dia cada vez mais fúteis, superficiais e líquidos, justamente porque nós não medimos a consequência e não paramos para refletir a respeito dessa decisão. E isso deixa a sociedade cada vez mais problemática, porque cada vez que eu decido que uma pessoa ou alguém que eu amo é substituível, simplesmente porque eu não quero ter que esperar para tomar uma decisão e eu tenho que resolvê-la imediatamente, com certeza o resultado disso na minha vida não será positivo. Mais uma consequência do imediatismo aplicado em nossa vida. Quando nós decidimos que queremos tudo para agora e ao mesmo tempo, produz em nosso coração um sentimento de descontentamento. É interessante perceber que quando você quer muitas coisas e tudo ao mesmo tempo, você está sempre insatisfeito, porque aquilo que você desejou tanto alcançar e batalhou tanto para chegar àquele patamar ou conquistar tal objetivo, isso se torna obsoleto. Afinal de contas, você já conquistou, já se passaram alguns segundos e agora sua mente está movida por mais um desejo. E esse ciclo se torna um ciclo vicioso. A cada vez que você conquista algo, você precisa conquistar algo novo. Afinal de contas, a sociedade diz isso para nós. As mídias e os meios de comunicação estão sempre trabalhando com propaganda e querendo disseminar algo necessário, novo e que, na verdade, na maioria das vezes é apenas superficial. E o que acontece quando eu me mostro insatisfeito com o que já tenho? Vou levar uma vida medíocre, uma vida mediana, uma vida de tristeza e sem profundidade, porque nunca terei esse desejo satisfeito, menos ainda se eu querer conquistar tudo ao mesmo tempo. Então perceba que há uma problemática muito grande por trás do imediatismo. E eu citei apenas 3 fatores que acarretam terminantemente em uma frustração, em uma tristeza, em uma desolação, em uma situação negativa para mim e para a sua vida. Mas não basta que também somente citar e enumerar os pontos negativos disso. Para entendermos melhor, nós precisamos propor uma solução. Porém, qual solução seria a ideal para os nossos dias? Se nós concluímos que o nosso mundo há um excesso de informação, nós precisamos então, em primeiro lugar, começar a filtrar o tipo de informação que nós damos crédito. E não é porque uma informação existe que ela deve ser levada em consideração. Comece a apurar e a elevar a régua dos seus filtros e do tipo de informação que você consome. Tenha as suas prioridades e aplique disciplina em conquistar os objetivos com base nas suas prioridades. E enquanto está caminhando para as suas prioridades, esqueça um pouco ou deixe um pouco de lado as coisas que são secundárias ou terciárias. A partir do momento em que também valorizarmos o nosso presente, sabendo que o futuro ainda não existe e que o passado não tem mais como voltar atrás para refazer ou para modificá-lo, nós conseguiremos viver uma vida mais no instante, mais no presente, com mais vigor, com mais energia. Nós precisamos voltar a dedicar a nossa energia para o presente e sentirmos-nos vivos a cada passo que nós dermos. Precisamos também aprender a suportar o processo. Afinal de contas, cada uma pessoa é diferente da outra. A minha vivência é diferente da sua. As minhas ocasiões e oportunidades são diferentes das suas. O meu peso, a minha altura, a minha força, a minha inteligência, o meu intelecto, a quantidade de informações que eu já absorvi no decorrer da minha vida são totalmente diferentes da que você já possuiu. Portanto, também precisamos um pouco atentarmos para não nos comparar com o resultado alheio. Porque cada vez que nos comparamos com o resultado alheio, queremos alcançar esse resultado imediatamente e nos frustramos
caso não consigamos alcançar esse patamar ou objetivo. Ou seja, nós só precisamos definir que cada coisa tem o seu determinado tempo. Nós não conseguiremos apressá-la, você não está atrasado e nem adiantado. Você só precisa continuar trilhando o seu caminho sem se portar de forma tão ansiosa assim. Se esse conteúdo de alguma forma for produtivo ou te abençoar em alguma área da sua vida, que você deixe o seu comentário, curta essa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que assim como você, outras pessoas também tenham acesso a esse tipo de mensagem valiosa. Um grande abraço, Deus te abençoe.